Eu tenho 14 anos e eu moro no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Eu moro mais ou menos pra lá. Lá. Aqui nessa praça, fica bem pra lá da ponte. Tem a ponte, fica bem depois. Bem lá, né? Bem lá, bem lá mesmo. Muito lá, não, a ponte é lá então. Muito pra lá, muito pra lá. Nascida e criada em São Gonçalo. Eu sou a famosa Papa Goiaba. Eu gosto de passear, claro. O pessoal da minha idade não gosta de passear. Tipo, eu gosto de ir pro shopping, com os meus amigos, da escola principalmente, que o pessoal que tá mais próximo, tá? Gosto de treinar. Treino, tipo, sempre que eu posso. Sempre que eu tenho tempo, eu prefiro treinar, dar prioridade. Sou um pouco tímido também, mas às vezes eu consigo me soltar. E... sei lá, acho que é isso. Eu conheci o Alexandre e foi muito engraçado, porque a gente sempre se esbarrou, mas nunca se encontrou efetivamente. Academia, pagode, tudo a gente estava no mesmo ambiente, mas nunca se encontrou. Eu conheci ele mesmo, foi num trabalho num shopping. Eu fui trabalhar numa loja e ele entrou nessa loja para fazer uma compra. Aí ali a gente começou a conversar e está conversando até hoje. Foi lá, na época a gente não se conhecia muito não, fazia jiu-jitsu lá na academia já onde ela malhava e acho fazia capoeira. A gente se conheceu ali. Na época ela não gostava do pessoal do jiu-jitsu não. Na época ali a gente não se falou não. Mas lá aí depois a gente se encontrou em outro local trabalhando, aí ela lembrou, mas aí lá nós falamos, lá na época ela não gostava do pessoal do jiu-jitsu não, ela era meio avessa, ela era da capoeira, tinha meio que uma rivalidadezinha na época aí. A gente é casado já há 22 anos, isso aí. É isso que a gente se conheceu. Na academia eu não lembro precisar o tempo, mas depois que eu tive um outro encontro com ela que vai fazer 22 anos que a gente já se conhece. Daniel, ele veio 3 anos depois que eu casei. Aí eu namorei uns 2, fiquei noiva mais uns 2, casei aí 7 anos mais ou menos depois. Já veio na idade mais que a gente realmente queria. Ele foi um filho muito planejado. Não, tipo, no início, assim, eu não reparava muito. Eu sempre achei maneiro, mas eu não entendia muito bem, tá ligado? A gente sempre foi lutador, praticante de atividade de arte marcial. Eu já fiz capoeira, Alexandre já fazia jiu-jitsu, aí depois eu parei com a capoeira, aí a gente fez boxe, muay thai, aí depois ele voltou pro jiu-jitsu com o Daniel, aí depois eu entrei também. Na época eu tive alguns aborrecimentos, né, não com o meu professor, mas com algumas federações e tal, essa questão de documentação, que tudo era dinheiro. E eu optei por parar, fiquei um tempo parado e depois de um tempo, aí quando o Daniel nasceu e quando ele atingiu, estava com 6 para 7 anos, ele pediu para treinar, eu levei ele na academia, falei que ia levar ele no jiu-jitsu, que eu tinha um amor pela arte muito grande, eu sempre gostei. E ia levar para ele fazer esse, se ele não gostasse ele tentaria outro. Ele entrou para lá e ficou até hoje. Também acho que se apaixonou também. Pô, tipo assim, desde sempre eu começava a observar, mas eu fui começar a treinar mesmo com 7 anos. Na verdade, assim, ele cresceu um pouquinho e ele é filho único. E a gente sempre queria que ele tivesse mais entrosamento com outras pessoas. Mas a gente nunca foi de deixar ele ficar na rua, à toa pela rua. Então, o jiu-jitsu entrou para dar a ele essa oportunidade dele ter amigos, dele desenvolver amigos. E lá que ele foi crescendo. Ele sempre foi muito competitivo. Desde pequenininho, qualquer brincadeira de lutinha, porque pai geralmente brinca de lutinha, né? As brincadeiras de lutinha ele já mostrava que ele aprendia rápido, ele já fazia lá os movimentinhos com o pai. E a gente, quando colocou, foi uma surpresa, que realmente ele gostou. Ele me trouxe de volta pro jiu-jitsu. Às vezes até conversando com alguns alunos meus, eu sempre falo que hoje em dia eu sou professor e tudo e voltei por causa dele. Porque eu tinha parado e ele me trouxe de volta. Na verdade, acho que não foi nem eu que botei ele no jiu-jitsu, ele que me colocou de volta, me reinseriu no esporte. Brincava, tem uma luta que o nome é Marajoara. E o Alexandre sempre fazia com ele, que fica, né, o atleta ele fica como fosse uma fraldona, tipo um sumô, só que é um pouco diferente. Mas eles ficavam dentro de casa rolando, na piscina rolando, aquelas piscininhas de plástico de criancinha. Ele ficava lá dentro rolando com o Daniel e eles faziam várias atividades já de luta. Aí quando eu fui crescendo assim mais, a gente começou a brincar, né? Mais ou menos, de lutinha e pá. Aí quando eu fiz 7 anos eu pedi pra começar a treinar jiu-jitsu. Você pediu? Eu pedi. Às vezes
vezes a gente em conversa, eu falo que, tipo, eu não jogo bola, não jogo bola, não sei fazer outra coisa, eu sempre gostei de luta. Embora no período que ele nasceu eu não estivesse treinando, mas sempre tive vontade que ele treinasse, mas que fosse tipo, que ele quisesse, não por imposição minha. Tanto que quando ele começou a treinar, eu não estava treinando, eu tinha parado, eu estava um tempo parado e ele começou a treinar sozinho. Aí depois que eu vi que ele realmente queria ficar, eu voltei pro jiu-jitsu. Aí comecei a treinar de novo junto com ele. Então isso, eu na verdade eu sou responsável, eu faço parte de uma equipe, graças a Deus é uma equipe muito grande. Ela não tem, eu sou do projeto Vencedores em Cristo, mas estamos numa parceria da Icon. E ela não tem só no Brasil, tem já em vários lugares do mundo, Japão, na Europa quase toda, tem nos Estados Unidos. E assim, é uma equipe que vem crescendo muito, nós estamos com essa parceria com ela. Mas eu sou responsável pelos alunos do polo onde eu dou aula, mas tem outros professores que têm vários alunos também. E tipo, eu sou responsável em que sentido? De dar aula, de treinar e de levar para competição, ficar de coach ali, de técnico no corner, de passar orientação, de às vezes chorar junto, se alegrar junto quando ganha, chorar quando perde, alguém quando se machuca, é mais ou menos por aí. É quase que na verdade os alunos se tornam quase um filho, né, do professor. E o professor se considera pai de muitos deles. Ele muda completamente, Cris. Ele é uma pessoa super tranquila, super natural, super criança, mas quando ele pisa no tatame para lutar, ele se transforma, ele entra dentro dele aquela gana de competidor, sabe? Aquela coisa de não querer perder, os treinos ele começou a se empenhar mais, ele pegou uma medalha de prata, a primeira competição dele foi prata. Ele saiu chorando, mas não era um choro porque perdeu, era um choro porque ele queria fazer melhor. Então as próximas lutas ele já treinava pensando o que ele tinha perdido, como que ele fazia, e a próxima foi ouro, e a próxima foi ouro, e ele começou a pedir para escrever ele. Então isso tudo foi mostrando pra gente que ele ele encontrava no jiu-jitsu uma coisa a mais do que só um esporte. Ele não treinava só para brincar, ele treinava porque ele queria, tanto que hoje ele ainda fala que o que ele quer ser quando crescer é atleta profissional. Sempre entre os cabeças, sempre ele tem muito mais vitória do que derrota. Mas é o que eu falei, derrota acontece, mas ele tem muito mais vitórias do que derrota. E ele nunca se deixou abater por nenhum. Ele sempre, numa derrota dele, na próxima competição, ele sempre voltou mais forte. Ele sempre teve isso de bom, que a vontade, a persistência dele, a força de vontade, de não querer perder. Eu acho que isso é muito bom para ele e isso ajudou muito ele na carreira dele no esporte que ele está, né, querendo construir, está começando a construir. E acho que ele vai ser um atleta de sucesso. A força de vontade dele é muito grande. Sim, na minha primeira competição eu já tinha 1 ano de jiu-jitsu, mas eu só treinava, assim, nem treinava para competir, só deu na minha cabeça que eu queria competir. Aí acabou que eu perdi na primeira luta e fiquei em segundo lugar, se não me engano. Fiquei em segundo lugar. Não, só tinha um, entendeu? Aí eu perdi e fiquei em segundo. Você não perdeu. Era só você. Era só uma luta só. Aí eu fiquei em segundo lugar. E tipo, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Ele começou a treinar, né? Faixa branca, ainda a primeira competição dele ele perdeu. Como era criança, né? Eu sei que ele não bateria naquela posição, mas geralmente criança quando encaixa o golpe o juiz para preservar a integridade da criança, a gente nem reclama por isso. Mas ele ficou muito chateado que ele perdeu. Então, quando eu perdi, eu fiquei triste, é claro, fiquei com raiva. Mas não de eu ter perdido em si, mas porque eu achava que eu podia ter feito melhor, sabe? Aí foi aí que eu fui criando gosto, sabe? Aí ele ficou um tempo sem competir, ficou só treinando. Ele treinou acho que 1 ano direto, sem competir. E quando eu perguntei se ele já estava pronto para competir de novo, ele falou que sim. E dali para frente, pois a maioria vitória. A primeira derrota foi com 7 anos para 8. Com 9 ele voltou a competir, com 8 para 9 ele voltou a competir e muita vitória mesmo. Ele tem muita medalha. Ele tem muitos títulos. Sempre para ganhar e ele sempre foi pódio. Ele não fica fora do pódio de nenhuma competição. Terceiro, segundo e sempre primeiro. A maioria das medalhas dele, se você ver, são ouro. E à medida que vai crescendo, é claro, tem momento que é prata, tem momento que é bronze, mas ele sempre está no pódio. Ele já faz competição que ele encara 5, 6 atletas de cada luta. Cada chave dele com 8 atletas, 9. A última agora ia ter 21. Só que por um problema lá de organização, a maioria foi embora, mas
Então, vi esse vídeo. incrível, né? Então daí para ele ser um dos 3 melhores, você vê que realmente ele se dedica. Sei lá, eu sempre tive muito isso em mim, tá ligado? Eu sempre, quando eu perco ou faço alguma coisa, fico frustrado, mais ou menos, de algum jeito. Eu acho que eu poderia ter feito melhor e eu vou atrás, eu treino, eu estudo, sei lá, qualquer coisa que seja pra ser melhor do que eu fui. Tá ligado? Eu vou falar como professor agora, não vou falar em companhia, como professor. Eu acho que ele tem chance de ser campeão. Ele vai lá para ser campeão. Não garanto ele ser campeão, mas ele tem condição de ser campeão. Do jeito que ele vem treinando, do jeito que ele vem se dedicando aos treinos, no que ele tem mostrado nas competições, a maturidade dele, agora que eu vi a última competição dele foi o Gracie Pro, ele lutou com pessoas de mais idade e de faixa acima da dele. Ele é laranja, lutou com verde, ele lutou com 3 faixas verdes, ganhou de 2, perdeu na final, não foi uma derrota assim por muita diferença de ponto, foi apertado o placar e ele mostrou muita maturidade, porque eles eram para lutar meio-dia e ele foi começar a lutar às 6h30 da tarde, com fome, preocupado em bater o peso, que não podia comer muito, acabou que depois não fica nem balança. Então eu vi que realmente a maturidade dele agora para ser um campeão tá se formando e tá cada vez. Você vê que aquilo não é em vão, mas você fala, pô, eu sou muito bom, tá ligado? É mais ou menos por aí, sabe? E você é muito bom? Não, tipo, não é que eu sou muito bom. Não tenha medo de parecer vaidoso. Eu me considero uma pessoa boa, no caso com talento, mas ao mesmo tempo também muito esforçado, porque uma coisa que meu pai, que é meu professor, sempre fala muito é que talento não supera treino duro. Então, tipo, não adianta nada eu só ter dom e não treinar, tá ligado? Não querer correr atrás. Mas mesmo assim, nessa luta você via a determinação dele. Porque a gente pediu, quer ir embora? Você não é obrigado a ficar. Ele, eu quero ficar. E ele lutou com pessoas mais graduadas do que ele, não foi na mesma categoria, pessoas que têm mais experiência do que ele. E mesmo assim ele se destacou. Aí, na minha segunda competição, eu fui lá, ganhei uma luta e perdi na segunda, ficando em segundo lugar de novo. Mas eu já não fiquei tão bolado assim, porque na primeira luta eu fui bem e na segunda luta eu perdi porque o outro adversário foi melhor mesmo, mas eu já tava com a cabeça tipo, não foi tão ruim quanto a primeira vez. Ele sempre falou quando ele começou a treinar, né, para criança sempre tem o sonho de lutar o Pan Kids, que para as crianças é uma da competição seguinte, que tem mais importância para as crianças. Desde que ele começou a lutar, ele já queria ir para essa competição, há 7 anos atrás. Só que ele era muito novinho e a gente achava que não tinha tanta maturidade para um universo tão grande como essa competição, porque ela é o ápice das competições, o que eles chamam até de templo, esse lugar onde tem essa competição é um dos que é mais concorridos. Não, tipo, esse ano foi muito, sei lá, muito conturbado, assim. Porque esse ano eu lutei o Campeonato Brasileiro em abril e acabou que eu quebrei o pulso na minha primeira luta. O coração do Alexandre Pai fica meio complicado, porque tipo, nas competições eu me preocupo muito, né? Dele não se machucar, dele fazer uma boa luta, dele ser campeão, dele sair da luta campeão, mas a preocupação maior mesmo é dele não se machucar, para ele não parar os treinos, porque ele lutou, ele foi para uma competição em São Paulo, em Barueri, ele começou até a luta bem, mas ele tomou uma queda e quebrou o pulso, ele não pôde continuar. E assim, a preocupação dele, nós levamos ele para o pronto-socorro lá em Barueri mesmo, e o médico, né, não falou, não era nesse sentido, mas o médico falou que para ele para ele jiu-jitsu não dava mais. Ele entrou em desespero, ele falou, eu não vou poder treinar, ele chorou muito e tal, mas o médico queria dizer para ele que naquele dia ele não competiria mais, que tinha acabado ali, a competição para ele tinha acabado ali, mas ele entendeu que era, tipo, a nunca mais treinar. Mas aí, tipo, eu fiquei 1 mês ou 2, não me lembro direito, parado, sem treinar. E, tipo, nesse tempo eu fiquei pensando assim, tá ligado? Eu não podia nem treinar por causa do pulso. Aí eu fiquei pensando, pô, o que eu vou fazer agora, velho? Eu não pensei em parar de treinar ou algo do tipo, mas eu falei, o que eu posso fazer pra, tipo, melhorar ainda mais que eu sou? Então, eu fui lá, aí eu comecei, eu não podia treinar, então eu só ficava vendo parada de jiu-jitsu, Instagram, YouTube, pá, só vendo. Até que eu me recuperei da lesão pra voltar a treinar.
Nisso eu disputei o Sul-Americano da IBJJF também, fiquei em segundo, fazendo 2 lutas. E, tipo, depois do Sul-Americano, eu conversei com meus pais, falando que eu queria lutar o Pan Kids. E ele sempre falou, depois que ele começou realmente a competir com esse sentido, depois dos 9 anos que ele falou que realmente queria isso, ele sempre falou que teve vontade de ir pro Pan Kids. Começou a ver, né, algumas competições pelo YouTube e tal, ele sempre queria lutar lá. E como agora é o último ano dele, é só até 15 anos, então ano que vem ele vai fazer 15 anos, se ele não for ano que vem ele não vai mais lutar no Pan Kids. Eu acredito que ele ainda vai lutar muito na Califórnia, de repente o Mundial e tal, que é sempre lá. Mas o sonho dele de lutar o Pan Kids a gente está tentando realizar. É o último ano dele ano que vem. Se ele não for ano que vem, pra ele não deu mais pra lutar o Pan Kids. Ele vai em Long Beach, Califórnia. O nome do lugar eu não sei ao certo não, mas é na Califórnia, em Long Beach, da IBJJF. Então ele pediu, porque esse é o último ano. A gente não teve condição até hoje de levar, porque é um gasto muito caro. E a gente achava que ele era muito pequeno, né? É muito grande, é uma competição, né? Mas aí ele chegou pra gente esse ano e ele falou: mãe, é o último ano, então se não for ano que vem não vai mais. Eu posso ir? Aí a gente falou: pode. Que sempre foi um sonho, né? Eu sempre tive vontade de lutar. Eu sempre quis viajar. Essa provavelmente vai ser, né, minha primeira viagem. Então vai ser legal, sabe? E esse título vai me ajudar bastante, sabe? O título de campeão do Pan Kids é uma parada que com certeza vai fazer com que as pessoas olhem mais pra mim, sabe? Sei lá. Talvez uma chance de patrocínio, algo do tipo assim, sabe? Eu acho que se ele conseguir ser campeão lá, medalhando ou pegando pelo menos um pódio, eu acredito que abre as portas para ele, porque a gente está correndo atrás de patrocínio. E a gente sabe que na faixa de criança, assim, é um pouco menos. Não são todas as crianças que conseguem. E ele trazendo esse título, como por ser um título assim que todo mundo almeja, eu acredito que algumas portas se abrirão para ele, ainda mesmo sendo um infanto juvenil, de um patrocínio para ele, para ajudar. Não só porque jiu-jitsu é um esporte que nós temos um projeto social, muitas crianças que a gente treina, mas o kimono é caro. Tem que ter um kimono para treinar, tem que ter kimono para competir. Se você treina muito um kimono só, não dá, você tem que ter mais de um. Rasga fácil, né? As calças não duram muito, então a gente está nessa busca aí, para ele também conseguir não só ir fazer o sonho dele, mas que depois que ele consiga atingir esse objetivo do sonho, ele consiga também alguma ajuda para ele conseguir trilhar o caminho dele, que é viver do jiu-jitsu. E com a ajuda de um patrocínio seria muito mais fácil. Dessa etapa a gente já tem o visto, já tem o passaporte. A gente já tirou o passaporte e agora a gente está juntando o que falta para fazer o pedido do visto. Porque eu pago para fazer uma entrevista e dependendo dessa entrevista que eu ganho visto ou não para poder entrar nos Estados Unidos. Então eu estou em recursos, né, correndo atrás de recurso para pagar esse visto. Aí depois do visto, aí a gente vai ter que correr atrás da passagem. Por enquanto a gente só tem o passaporte. O que impede a gente é a condição financeira, né? Porque é caro, Estados Unidos, nós gastamos um dinheiro de passaporte, agora ainda tem que pagar o visto. Tem que pagar a passagem, tem a estadia, tem a inscrição, que é baseado no dólar lá, então é fora da realidade aqui do Brasil, né? Mas como a gente fala com ele às vezes, né? O pai às vezes vive o sonho do filho. O pai muitas das vezes, a mãe, até o professor mesmo, às vezes abre mão do sonho dele para viver o sonho de alguém. E a gente está abrindo mão às vezes dos nossos sonhos para viver o dele, que é o que ele queria, a gente está fazendo todo o esforço e vamos continuar fazendo até ele conseguir. É uma das etapas que eu vou ter que passar até chegar no topo. E onde é o topo? Campeão mundial na faixa preta. Todo treino, toda competição, todo vídeo que ele vê, ele passa o dia inteiro vendo vídeo de como são as competições, como que os atletas se comportam. Ele já procura quem são os atletas que vão estar na chave dele, para ele estudar o jogo, ver como que ele vai fazer. Ele já está se preparando. Todo o treino dele está sendo voltado para isso. Sim, com certeza. Tipo, eu sonho e eu tenho certeza que eu tenho condições para ser campeão. Só que, como eu falei, tem que treinar muito, tem que ter muito esforço. Porque eu tô treinando aqui, mas o pessoal que tá querendo ir pra lá também tá treinando, tá ligado? Ninguém vai pra lá pra perder. É real. Se ele não tivesse chance, eu não estaria fazendo esse sacrifício todo. A chance é real. Com certeza. Na verdade, ele já tem fé que isso vai acontecer, ele já acredita.
Eu acho que desde quando a gente deu o sim para ele, a determinação dele já foi lá em cima. E acho que esse é o diferencial, porque quando ele chegar lá, ele vai dar assim o 1000% que ele está guardando. Eu acho que ele vai entregar tudo naquela luta. Eu não garanto que eu sou o melhor, mas um dos melhores eu sei que eu sou. Então, tipo, é muito difícil você chegar lá e às vezes perder e tal, mas você também nunca vai saber se você não chegar lá, se você não tentar. Eu tô tentando, mas pode ser também que eu não consiga, pode ser que eu consiga chegar lá, mas o que eu posso fazer pra eu tentar ir, eu tô fazendo. Mas eu não posso sozinho, porque, tipo, eu não tenho dinheiro pra isso. Primeiro que minha família não tem condições pra bancar isso tudo. Então, com a ajuda das outras pessoas seria, porra, 1000 vezes mais fácil, tá ligado? Tipo, nem que, mesmo não doando, sabe? Mas às vezes só compartilhando, pô, ajuda o moleque aqui, pá, tá ligado? Já seria de grande ajuda mesmo, sabe? Ó, eu acredito que se o Daniel conseguir chegar nessa competição, ele vai estar entre os 3 primeiros. Eu não tenho dúvida disso, porque a dedicação que ele impõe em cada competição já mostra isso. A quantidade de medalhas, tudo que ele faz é em prol disso. Eu não vejo ele em outro lugar que não seja o primeiro. Isso, assim, eu falo como atleta também, eu falo como participante, nem como mãe. Ah, cara, nem sei, vai ser só alegria. Vai ser... Até emocionou um pouco porque era o que ele queria e, tipo, tenho certeza que ele vai conseguir alguma coisa boa. Tenho certeza que ele vai pegar um pouco. Tem gente que, sei lá, às vezes desiste assim no meio, tá ligado? Eu não. Um negócio que. Eu sei disso há muito tempo, mas as pessoas que às vezes me veem lutando, e pá, meu pai mesmo, o pessoal até de outra equipe, sabe? Fala que eu tenho muita raça, digamos assim, vontade de vencer, tá ligado? Porque às vezes quando as duas pessoas estão ali, os dois estão treinados, pá, os dois fizeram tudo pra chegar ali e ser campeão. O que tiver mais vontade de vencer vai levar a luta, sabe? Eu desejo que ele seja feliz fazendo o que ele gosta, porque não há nada melhor do que você trabalhar com o que você gosta. Meu marido, quando ele se dedicou verdadeiramente a trabalhar com o que ele gosta, o sorriso dele ficou muito melhor, os olhos ficaram muito mais brilhantes. É trabalhoso, é desgastante, mas o prazer de você fazer o que você gosta, então assim, o que eu quero é que ele faça o que ele gosta. E ele gosta. Ele é bom. Ele é bom, ele é muito bom. Assim, o que eu queria falar mesmo é dele, do quanto ele é importante pra gente, não só como atleta, como filho. Ele tem muitos amigos lá no treino, né? Muitos companheiros de equipe que competem também e torcem por ele, ajudam ele no treino, porque sem ninguém para treinar também, só com o professor, ele não estaria do jeito que ele está. A gente agradece aos companheiros de treino dele, não só lá do nosso polo, mas outros que vão visitar ou que ele vai visitar em outro lugar. E todo mundo está contribuindo para a formação dele como atleta, como um bom lutador. Se eu não conseguir, eu vou ficar triste, mas também tem que saber aceitar, sabe? Mas eu ia ficar muito, muito feliz e muito realizado também de poder estar tendo essa oportunidade de lutar lá. O sonho do Daniel é ser atleta profissional e a gente busca muito patrocínio e apoio para ele poder se dedicar a isso. E a gente sabe que assim, para o currículo dele vai ser muito importante ele ter esse título, porque as empresas vão começar a olhar para ele de uma maneira diferente. Então, ele tem muito potencial. Quem é da área de luta, quem conhece, quem vê ele lutando, todo mundo diz isso. A gente só não tem oportunidade de mostrar. Quando ele tem a oportunidade de mostrar e conquistar alguém que possa patrocinar esse sonho, ele vai conseguir sonhar cada vez mais. Então, acho que é a partir daí que ele começa a realizar o sonho dele, que ele começa realmente a sair do modo atleta amador para entrar no sonho dele, que é atleta profissional. Como pai tipo, é o que eu falei, a gente vive o sonho do filho. E, tipo, o que eu puder fazer para ele conseguir, eu vou fazer. E vai ser, para ele vai ser uma alegria muito grande e para mim mais ainda, porque eu sou pai e professor dele. Eu vou ter orgulho como pai, orgulho como professor de ver que meu aluno foi lá e foi campeão. Apertado demais, eu já choro todo dia. Todo dia eu choro, Cris, todo dia.
Saudade, preocupação e todas as lutas a gente sempre tá junto. Não teve uma luta do Daniel que eu não fui. Não, teve uma em São Paulo que eu não fui ano passado e que eu fiquei muito mal. Mas eu não pude ir, né? Dinheiro, impedimento financeiro mesmo. Mas todas as lutas a gente tá junto. Então mas mesmo eu não indo, eu fico feliz, porque eu sei que a mais importante é ele e o pai dele, que é o professor. Tipo, ele... É até difícil um pouco de falar, sabe? Mas ele significa muito pra mim. Não só no jiu-jitsu, mas fora também. Porque eles estão sempre comigo. As duas pessoas que eu mais posso confiar nesse mundo são meu pai e minha mãe. Porque mesmo eu vacilando às vezes, porque eu faço muita besteira, mas eles estão sempre ali me apoiando, dando esporro na hora que é pra dar, sabe? Mas eles estão sempre ali, tá ligado? Eles dois. Porque tipo... Mano, é difícil, porque eles sempre estão comigo, sabe? Não tem um momento que eu fiquei triste, que eu perdi a competição, ou que eu ganhei e eu fiquei alegre. E eles estão sempre ali pra compartilhar aquele momento comigo, seja bom ou seja ruim, sabe? E eu acho muito maneiro. Quem que é ela? Isso aqui, eu e minha mãe. Além de mãe. Parceira de treino, amiga. Sei lá, muita coisa. Esse aqui é meu pai, meu professor, meu amigo, meu irmão, tudo também. Eu desejo que todos os sonhos se realizem. Eu desejo que você seja muito feliz nas suas escolhas. Eu desejo que você tenha a oportunidade de mostrar o seu talento, seus objetivos sejam claros para você e que eu possa estar lá vendo você conquistar, porque você foi gerado para conquistar, você tem esse perfil de correr atrás, de conquistar, e eu acho que você, assim, fazendo por onde, do jeito que você tem feito, você tem direito a conquistar. Então eu desejo que você, assim, tenha o maior lugar no pódio em todas as áreas da sua vida, não só nessa competição, mas em todas as escolhas que você fizer, e que a gente esteja lá. Como professor, ele me deixa muito orgulhoso, se dedica bastante nos treinos e eu tenho certeza que ele vai alcançar o lugar mais alto do pódio lá, porque ele está treinado e está focado nisso. Ele quer muito isso, está correndo muito atrás disso. Eu acredito que ele vai se sair bem. Como pai? E como pai que eu tenho muito orgulho dele. E tem se mostrado um filho que respeita os pais e que tem mostrado que realmente ele quer para a vida dele, tem corrido atrás, tem se dedicado e que ele nos deixa muito orgulhosos. Porque eu te dei a vida. Muita coisa, sabe? Igual que eu falei, porque vocês são as únicas pessoas que eu tenho certeza que eu realmente posso confiar. Porque em todos os momentos vocês estão comigo, sabe? Além de ser aquela parte chata dos pais, de às vezes ficar falando, você quer fazer isso? Não, meu Deus. Tá sempre ali me apoiando, sabe? E fazendo com que eu possa dar o meu melhor, me dando o melhor que vocês podem também. Nunca deixou faltar nada. E eu queria muito poder retribuir isso algum dia. Eu te amo. Eu te amo. Seu pai? Esse cara aqui? Como professor ou como pai? O que você quiser. Já que... É muita coisa pra falar assim, sabe? Eu tô nervoso também. Mas dizer que ele é um cara que me ajuda muito, dentro e fora do tatame. Uma pessoa que também tá sempre comigo. Nunca também me deixou sozinho, me largou pra lá em nenhum momento. Tanto como
pai, que seria mais importante, mas como professor também. Todas as competições, toda a área de concentração, ele tá ali comigo, falando. Às vezes, uma palavra boba, mas que já faz eu deixar de ficar nervoso na hora, antes de uma luta, antes de fazer qualquer coisa, sabe? E ele é uma pessoa muito importante pra mim, que às vezes sem ele eu não sei o que fazer direito, mas quando ele tá ali, ele fala o que eu tenho que fazer. Não fala, não é mandar, mas é porque ele me conhece, ele sabe o que eu penso, o que eu ia fazer naquela situação. E como a gente passa muito tempo junto, a gente é praticamente um só, sabe? A gente pensa igual, a gente faz a mesma coisa, sabe? Então é isso. Te amo. Pai querido e amado, Deus, primeiramente queremos te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo aqui, de poder mostrar um pouco do que o Daniel tem feito, do projeto de cirurgia que tem feito, que a Icon tem nos abençoado, e queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer também, Pai, por cada uma dessas pessoas que vão estar vendo esse vídeo, essa entrevista, e que eles possam estar sendo tocados por Ti, Pai. Sintam um desejo no coração de abençoar essa viagem, abençoar o Daniel com essa viagem de ir lá para fora, de conquistar o título do Pan Kids lá na Califórnia. Sempre foi um desejo dele, desde quando ele começou a treinar. E ano que vem será o último ano e acreditamos que ele vai lá e vai fazer o que ele faz melhor, que é lutar e lutar bem. Então, Pai querido e amado, eu quero te agradecer por tudo que Tu tem feito, por pessoas que têm se colocado à disposição para nos ajudar, por essa entrevista, Pai, que está acontecendo aqui. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu te amo, é minha vida, minha alegria, a melhor parte de mim. Eu também te amo, Daniel. Te amo muito. Você é o filho do seu pai. Pai e professor.